Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês um resumão das minhas leituras do mês de setembro. No mês de agosto eu tinha lido bastante coisa e no mês de setembro eu até consegui ler uma quantidade boa porque teve 2 calhamaços que eu acabei terminando e lendo uma boa parte aí do começo do mês, esses 2 calhamaços. E também teve um audiobook que eu escutei, então antes de eu falar para vocês esse resumo das minhas leituras do mês, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, que é outra forma de você apoiar o meu trabalho também. Então, o primeiro livro que eu li no mês ainda era nas minhas férias, que eu ainda estava de férias, até o primeiro final de semana ali de setembro, foi O Enigma de Andrômeda. Esse livro estava na minha meta de ficção científica para ler esse ano. Gente, eu tô flopando muito nessa meta, mas pelo menos eu consegui ler mais esse. E eu me interessei muito em ler esse livro por conta do autor, que é o mesmo autor do Jurassic Park, e eu adoro o livro e o filme também do Jurassic Park, eu amo muito. Então eu queria muito conhecer esse outro livro do autor. E esse livro aqui, ele é mais voltada para uma crise científica que acontece aqui na história. E nós vamos descobrir como que os cientistas vão lidar com essa crise, quais vão ser o passo a passo no qual eles vão lidar com isso. E ele é um livro que traz muita coisa de ciências, mais na parte biológica, porque nós temos um satélite que era colocado no espaço para coletar outras formas de vida no espaço, né? Ele era um satélite usado para estudos científicos dessas outras formas de vida que a gente poderia encontrar, né, fora do planeta. E daí esse satélite um dia ele sai da órbita dele e ele acaba caindo na Terra antes do tempo que ele deveria voltar. E no lugar que ele caiu, cerca de 50 pessoas que estavam ali aos arredores acabaram morrendo de uma forma muito misteriosa. Então vai um grupo de cientistas investigar o que foi coletado por esse satélite que caiu ali naquela região e matou essas pessoas. Então eles vão ter que investigar, né, o que é essa forma de vida que veio no satélite, se é um vírus, se é uma bactéria, se é uma outra forma de outra coisa assim que eles não conhecem. E daí também envolve muito um laboratório ultra secreto que eles têm. Com esse estudo que eles iam fazer, né, de vir coisas do espaço, eles tiveram que construir um laboratório ultra secreto para receber essas amostras. Então é aquele laboratório que precisa daquela esterilização assim, ó, nível 5, que tem várias etapas para um cientista entrar nesse laboratório e fazer sua pesquisa lá dentro. Inclusive, a gente tem um capítulo inteiro só disso, deles entrando nesse laboratório secreto, para vocês verem o quão rigoroso é. É assim, uma parte bem interessante. E ele também, assim, é um laboratório que, se der tudo errado, tem uma bomba atômica ali que vai explodir esse laboratório para impedir que alguma coisa se espalhe aí pelo mundo. Então é nesse nível, gente. Então, nós temos aqui a história desses 4 cientistas, são todos homens, esses 4 cientistas importantes que eles vão investigar essa forma de vida e como que eles vão lidar com essa crise, como que eles vão descobrir o que aconteceu, se isso se espalhou, se isso vai se espalhar. E você sente o tempo todo, assim, durante a leitura, que alguma merda vai acontecer. E isso é o mais legal no livro. Por exemplo, no Jurassic Park, você sentia muito aquela tensão, né, de terror mesmo, dos dinossauros serem um grande perigo ali para os personagens. E aqui você sente essa tensão de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e ser, assim, uma grande burrice, uma grande catástrofe, sabe? Qualquer mínimo detalhe que eles deixem escapar. Então, até os personagens ficam pensando, mas parece que a gente tá deixando alguma coisa escapada. E você pensa, vai dar alguma coisa isso daí. Então é bem interessante, porém, eu ia dar, assim, cerca de 4 estrelas pro livro, porque eu tava gostando bastante, principalmente no começo dele, assim, eu tava muito interessada, muito curiosa, e foi, assim, surpreendente, porque até o autor assusta o leitor no começo do livro com um prefácio falando que o livro tem uma linguagem científica muito difícil que pode deixar os leitores confusos e sem entender, mas eu senti que o autor explicou tudo de uma forma bem didática. Ele explica muito bem os termos científicos, algumas coisas que eles estão estudando aqui. Eu achei assim que não foi difícil, é bem tranquilo de entender. Ele só assustou assim mesmo no começo, talvez para aquela época fosse um pouco mais difícil, talvez também eu senti mais facilidade de entender porque eu também sou formada numa área das ciências, né, formada em química, mas assim, tem muita coisa de biologia
biologia que eu não sei, deu pra entender muito bem aqui no livro. Quem gosta de biologia vai gostar muito desse livro. Quem estuda essa área da biologia, assim, vai achar muito legal, eu recomendo. Mas eu acabei tirando uma estrela que eu ia dar 4, acabei dando 3 por causa do final, que me decepcionou muito esse final, gente. O final eu senti que ele foi muito inútil, que tudo que aconteceu, sabe, era só pra dar um susto e no fim, sabe, não precisava de todo esse auê que houve. E daí, assim, achei bem inútil, bem desanimador, assim, o final, porque você esperava tanto, assim, grandes coisas e daí foi meio, é isso. Então, acabei me decepcionando um pouco e dei 3 estrelas, mas tirando esse final, assim, o livro foi bem legal. Se não fosse pelo final, eu ia dar 4 estrelas. Depois, gente, então, daí eu fui terminar os meus calhamaços no mês de setembro. Eu terminei Grande Sertão Veredas e esse clássico foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não esperava gostar tanto dele e ele acabou sendo um dos meus clássicos favoritos aí do ano. Esse livro, gente, ele conta a história do Riobaldo, que é um ex-jagunço, que é uma espécie, né, de capanga ali do sertão. Ele se envolve em questões políticas e brigas e batalhas e alguns crimes por conta disso. E assim, ele tá contando a história depois quando ele já é velho, tá numa fazenda de boas, ele vai contar a história dele, da juventude dele, desde quando ele era criança, mas tudo de uma forma muito desconexa, sabe? Você precisa se desconectar um pouco da linearidade do livro, porque ele começa a contar a história, por exemplo, lá pra frente, daí depois ele volta e conta a história dele desde criança, pra depois as coisas se encaixarem com tudo aquilo que ele estava contando no começo, sabe? Então a hora que as coisas foram se encaixando, que foram mostrando como que ele conheceu os personagens, que já no começo ele estava apresentando esses personagens, eu me envolvi na história de uma forma incrível e acabei gostando muito. Ele é um livro muito difícil de ler por conta da gramática que ele tem, que é uma gramática errada, uma gramática diferenciada, que até algumas palavras o próprio autor criou, tem muitas palavras regionalistas, muitas gírias do sertão, então ele é um livro bem complicado, assim, de ser lido. Você tem que ter paciência, você tem que insistir ali no começo. Eu até reli cerca de 60 páginas ali do começo, eu cheguei a reler pra realmente ver se eu tava entendendo e absorvendo a história, e funcionou comigo, gente. Depois também, outra coisa que funcionou bastante também é pegar alguns spoilers da história e ver sobre o que realmente se trata a história, me ajudou a entender melhor o que eu tava lendo, sabe? Então é outra dica que eu dou pra vocês. Eu falei todas essas dicas de leitura pra vocês darem uma chance pro Grande Sertão Veredas num vídeo que tem aqui no canal sem spoiler. E se você já leu o livro e quer algum estudo mais detalhado do que aconteceu na história, tem a live de discussão que eu fiz com a Ju, do Ju and Books. Então ficou bem legal o conteúdo que eu trouxe aqui no canal sobre esse livro. Não deixem de dar uma chance, gente, porque vocês vão se surpreender também se vocês insistirem e passarem a entender o contexto ali da história, porque apesar de ter uma escrita que você não vai gostar muito, que você vai se irritar um pouco porque é uma escrita meio difícil e complicada, a história do Riobaldo é muito boa, gente. A história dele, ó, do sertão, todas as batalhas que acontecem, o romance que tem no livro, os relacionamentos dele com os outros personagens, o crescimento desse personagem ao longo dos anos e outros detalhezinhos também meio de realismo mágico, reflexões sobre o bem e o mal, sobre Deus, o diabo, tem assim ó, um pacote completo, sabe? Sobre toda essa cultura do sertão, assim, do nosso Brasil. Perfeito, gente. Você vai entender por que que esse livro é tão incrível na nossa literatura brasileira, por que ele é tão importante. E eu fiquei muito, muito feliz de ter adorado esse livro e ter uma experiência tão boa com ele. Então foi um livro 5 estrelas aí no mês de setembro. E o outro calhamaço que eu li, que também foi um livro 5 estrelas e a melhor fantasia que eu li esse ano, foi O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. É o primeiro livro dos relatos da Guerra das Tempestades. Essa daqui é uma série de 10 livros, gente. O autor, ele tá escrevendo o 5º livro nesse momento. Já foram lançados 4 livros lá fora. Então, logo, a editora Trama vai trazer pelo menos os próximos 2 livros que já foram comprados os direitos. E olha, gente,
gente, ele é um livro bem grandão, todos os livros dessa série são desse tamanho, então é uma série para você ficar lendo aí por vários anos ao longo da sua vida. Então vai ser muito legal essa experiência de acompanhar uma série de fantasia que está sendo escrita atualmente, né? O que aconteceu muito, por exemplo, com as pessoas que estavam lendo Harry Potter na época que estava sendo escritos livros, as Crônicas de Gelo e Fogo também, que agora, né, deu essa pausa aí que o autor não escreve mais o próximo livro, demora para lançar o próximo. Teve uma geração aí que acompanhou esses livros, né, quando eles foram sendo lançados, e eu sinto que agora eu posso fazer parte da geração que vai acompanhar essa série de fantasia aqui, porque vai levar vários anos aí pra gente completar ela. Então eu tô muito animada com isso, gente, porque eu simplesmente amei cada página desse livro. Eu me envolvi muito nessa fantasia. Ela é muito complexa de ser explicada, então eu fiz um vídeo aqui no canal falando certinho sobre o que você vai encontrar nessa fantasia. Ela é assim uma alta fantasia, aquelas fantasias épicas de batalhas, e tem uma espada assim, ó, super poderosa, armaduras poderosas, tem alguns elementos de poderes mágicos, tem um universo totalmente novo, com um lugar assim cheio de detalhes incríveis que fazem muito parte de tudo que acontece aqui na história, gente. É uma fantasia assim que você vai levar um tempo para ler, não só porque ele é grande, mas porque exige muito que você aproveite todos esses detalhezinhos para você entender bem sobre o que o autor vai trazer nessa série. Não é difícil, gente. A escrita do Brandon Sanderson é muito fluida, você não consegue parar de ler, e ele explica muito bem todos esses detalhes. Não é uma escrita difícil. E o que eu acho muito legal nesse autor é que ele explica as coisas no momento certo que você precisa saber dessas coisas e que você vai absorver essas informações de uma forma muito mais aproveitada, porque tem alguns livros de fantasia, por exemplo, que eles jogam todas as informações assim nos primeiros capítulos e você fica assim viajando e depois você às vezes não consegue lembrar de alguns detalhes. Eu sinto que o Brandon Sanderson, ele vai dando alguns detalhezinhos ao longo do livro, que é muito legal você pegando assim esses detalhes ao longo da leitura do que tudo no começo. Então, por exemplo, os 2 primeiros capítulos pode ser um pouquinho confuso, pode, mas depois vai fazer todo sentido, gente. Vocês vão mergulhar nessa história de uma forma muito legal. Para quem ama fantasia, precisa muito conhecer essa. Vocês podem começar a ler os livros do Brandon Sanderson por esse livro, porque ele não é continuação de outros livros, né? Porque tem todo o universo da Cosmere, mas esse daqui não é uma continuação, sabe? Você pode começar a ler por esse, porque até é o livro de fantasia do autor que nós temos acesso aqui no Brasil, porque os outros você não encontra mais para comprar, só de colecionador mesmo, que tá vendendo aí super caro os livros. Mas por enquanto nós temos esse, né? Talvez mais pra frente venha os outros livros de novo como uma republicação, mas a gente não sabe de nada. Então aproveitem e leiam esse, que vocês vão aproveitar muito. O segundo livro já foi anunciado que vai vir no ano que vem aqui pela Trama. Ah, e vejam um vídeo que eu fiz aqui no canal, gente, porque ficou bem legal, ele não tem spoiler, ele vai contar alguns detalhes da história para deixar você animado a ler ela e talvez entender algumas coisas também, caso você já tenha começado a ler o livro e não tá entendendo algumas coisas, talvez o meu vídeo ajude vocês a se inteirarem melhor na história também. Depois, gente, eu li um romance sáfico, um romance de 2 meninas muito fofinho, que ela fica com a garota. Esse livro aqui, a Rachel Lippincott e a Alison Derrick, elas são casadas e elas escreveram esse livro juntas. E as 2 personagens aqui do livro também são um pouco inspiradas nas próprias autoras. Você vê muito isso nelas, até pelas características das personagens também. E aqui nesse livro nós temos 2 meninas que elas já estão bem seguras da sua sexualidade. Não é um livro de descoberta da sexualidade, como a gente vê na maioria dos livros jovens com personagens LGBT. Aqui as personagens também estão na faculdade, elas são calouras e uma delas tem uma namorada, mas que ela não quer assumir como namorada, sabe? Porque a Alex é aquela garota paqueradora que flerta com todo mundo, que tem os contatinhos, sabe? E ela tá com essa menina há 5 meses e não quer admitir que está em um relacionamento sério, ela foge de relacionamentos. Daí essa menina, a ficante dela, diz que vão dar um tempo, ela vai sair pra fazer uns shows e daí é pra Alex refletir melhor sobre o que ela realmente quer
com esse relacionamento. E a outra personagem, a Molly, ela é bem diferente da Alex, e ela é uma menina mais insegura, ansiosa, e ela tá indo pra faculdade, ela quer fazer amigos, ela não tem amigos e ela tá nessa expectativa, sabe? E ela também tem uma crush que vai fazer o mesmo curso que ela, que é uma garota da escola que ela gosta, só que ela não sabe como se aproximar dessa menina que ela gosta. Então é dessa forma que as duas protagonistas acabam se tornando amigas, porque a Alex vai ajudar a Molly a conquistar a crush dela, e dessa forma ela vai provar pra ficante dela que ela mudou, que ela é uma pessoa melhor, que ela não tá pensando em flertar na faculdade, pelo contrário, ela tá ajudando uma amiga dela. Então, é uma amizade por conveniência, digamos assim, mas elas acabam gostando muito uma da outra e até, né, se transformando num romance. Então, gente, esse livro é muito, muito fofinho. Eu acabei gostando muito dele. Eu me apaixonei muito pelas personagens. Gostei muito das duas e, assim, eu senti muito outras questões delas que também são abordadas aqui. Foi tudo muito legal. Eu recomendo muito para quem quer ler um romance fofinho. E os outros livros da autora também são muito legais. Eu já li todos e tem um vídeo aqui no canal recomendando todos os livros dela, caso você tenha interesse em conhecer. E daí, gente, o audiobook que eu escutei foi Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Ele é um livro de não ficção, gente. Eu tenho como meta de ler livros antes dos meus 30, onde a metade desses livros é para eu escolher livros de não ficção, que é para sair da minha zona de conforto. Esse livro aqui, eu vi as pessoas falando muito bem dele, que ele tem uma história que até não parece ser de não ficção, porque nós temos uma terapeuta, ela é autora do livro, e ela coloca a própria história dela ali no livro, que um namorado dela acaba deixando dela por conta do filho que ela tem. Ela era uma mãe solteira, dela se envolveu nesse relacionamento, que o cara falou, ó, eu não vou conseguir ficar com você porque você tem uma criança e eu não quero uma criança no nosso relacionamento. Então ele dá um pé na bunda dela e ela não fica muito bem com isso, então ela vai procurar no terapeuta. Então ela vai contar essa experiência dela sendo terapeuta, indo para um terapeuta, sobre como que ela vai lidar com essa questão da vida dela, e ao mesmo tempo também ela vai contar a história de 4 pacientes dela. E é muito interessante ver a história desses pacientes, e eles são completamente diferentes um do outro. Tem algumas histórias que te comovem bastante. Tem um outro personagem, por exemplo, que você odeia ele o tempo todo, mas depois você aprende até algumas coisas que ele passa a aprender. Ele é um livro que vai falar o quanto a terapia vai ajudar essas pessoas e o quanto você, leitor, também vai aprender algumas coisas através do que essas pessoas aprenderam, sabe? Eu senti isso lendo o livro. Eu passei a refletir sobre muitas coisas lendo ele e também passei a sentir empatia também com algumas histórias, me comover bastante com elas. Ele é um livro muito bonito, muito interessante mesmo a forma que foi contada, e são pessoas reais, sabe? Então isso faz com que você se aproxime bastante das histórias que são contadas no livro. Então eu acabei gostando muito da experiência e eu escutei esse livro em audiobook no Scribd. Tem um link aqui na caixa de descrição que vai te dar 60 dias para você experimentar o Scribd. Então vocês podem escutar esse audiobook nesses 60 dias, eu recomendo bastante. Ele é grandinho, vai levar um tempo para você escutar tudo, mas vale muito a pena, eu recomendo bastante. E por fim, gente, eu terminei o mês de setembro lendo, assim, ó, outro livro maravilhoso. Que, assim, ó, não tem como não panfletar esse livro, sabe? Ele já tá muito hypado, mas eu preciso falar mais desse livro pra vocês também, pra convencer vocês realmente a lerem ele, dar uma chance. É impossível alguém não gostar desse livro, sério, gente, que é A Casa do Mar Cerúleo. Essa daqui foi a leitura do clube de membros. Todas as meninas que leram ali junto comigo, elas amaram também, favoritaram. É assim, é unânime, gente. É unânime o quanto esse livro toca o nosso coração, enche o nosso coração de amorzinho e deixa o coração quentinho e você só quer, assim, ó, proteger os personagens do livro. Você se apega muito a esses personagens. É uma história muito, muito bonitinha. E ele é uma fantasia de volume único, então é muito rapidinho de você ler. Tem uma edição belíssima também da editora Morro Branco, gente. Vale muito, muito a pena. Sobre o que é
nessa história, nós temos o Linus como protagonista. Ele é um cara que ele tem um trabalho assim bem burocrático. Ele vai em alguns orfanatos, onde nesses orfanatos nós temos crianças especiais no sentido de serem crianças com poderes mágicos ou crianças que são algumas criaturas mágicas. E ele vai nesses orfanatos ver se tá tudo certo por lá, se as crianças não são maltratadas, se a pessoa responsável por esse lugar não tá cuidando direito delas, se o lugar também é adequado para essas crianças. Ele vai inspecionar, né, esses orfanatos e ele que dá ali um relatório se esse orfanato continua do jeito que tá ou ele precisa ser fechado. Esse é o trabalho dele e ele é uma pessoa assim super séria, que ele leva esse trabalho muito a sério e ele não se abre muito para conhecer as crianças desses lugares que ele vai. Mas daí ele recebe o trabalho de ir para um orfanato que parece ser assim meio secreto tudo que ele vai fazer lá. Primeiro que ele recebe uma ficha sobre essas crianças e sobre o diretor do orfanato, que é a casa do Marcerulho, que assim é um arquivo tipo ultra confidencial. Dele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que é tão sigiloso esse lugar? E aí, gente, eu não vou contar pra vocês por que esse lugar é ultra secreto e sigiloso aí pro trabalho dele, porque é melhor vocês lerem sem saber. Eu não sabia de nada disso, eu não sabia quem eram as crianças, então eu acabei me surpreendendo muito, porque chega um capítulo aqui que vai apresentando as crianças uma por uma, e junto com o Linus, você vai descobrindo quem são elas, e você vai entendendo por que esse lugar é diferente. E assim, ó, é muito legal, porque o Linus é um personagem que ele vai acabar mudando muito essa forma com que ele vê o trabalho dele, ele vai se abrir mais, ele vai se conectar mais com essas crianças, então por isso que acaba sendo um livro amorzinho, sabe? Muito fofinho. Também tem um mistério bem legal a respeito do diretor da casa do Marcerulho. É muito legal, assim, ver o relacionamento que ele tem com todos os personagens aqui da história. Também a história dessa ilha, como ele vai descobrindo as coisas desse lugar, das pessoas que moram lá. Você se envolve muito, muito no livro. E o mais interessante, o mais importante, na verdade, nessa história são as mensagens que ele traz a respeito do preconceito, porque essas crianças, além delas serem criaturas mágicas, serem seres mágicos, crianças com poderes mágicos também, elas são mais diferentes ainda do que isso, sem dar spoiler pra vocês. Então, envolve muito essa questão do preconceito, sobre como que elas tiveram que lidar ao longo da vida delas com o preconceito que as pessoas têm sobre elas. O Linus aprende muito sobre isso e nós leitores aprendemos também. Por isso que dá vontade de pegar esses personagens e guardar assim, ó, um lugar que a gente proteja e ninguém faça mal pra eles, sabe? É isso que o personagem acaba sentindo também, conforme a evolução da história. É por isso que ele é um livro muito bonito, muito amorzinho. Ele não é um livro infantil, porque nós temos como protagonista um cara aí de 40 anos. Então, apesar de nós termos umas crianças na história, ele é um livro assim mais maduro. Ele tem uma história mais madura, mas isso não impeça com que você dê esse livro de presente para uma criança. Eu acho que funciona super bem, porque ele tem cenas também muito engraçadas, gente. Eu dei muita risada com esse livro. Os personagens são hilários, muito engraçados. O Lucy foi meu personagem favorito. E eu, assim, ó, ficava vislumbrada toda vez que ele abria a boca e falava as coisas que ele fala. Eu amava essas cenas. Eu simplesmente fiquei, assim, encantada com essas crianças. Por isso, gente, fica isso aqui, ó, é recomendação para todas as idades. Recomendo muito esse livro. Deem uma chance. Se vocês estão com medo de ler, vocês só estão adiando ler uma leitura maravilhosa. Quem sabe a melhor leitura do ano. Vocês só estão adiando isso. Vão por mim. Então, por isso que eu estou aqui panfletando esse livro lindo que eu amo. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado em ler algum desses livros. Eu vou deixar todos os links para comprar algum desses livros, caso vocês se interessam. Aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal, acabam me ajudando bastante. Faça parte do clubinho de membros. Agora, no próximo mês, a gente vai ler A Guerra da Papoula. As escolhas estão sendo ótimas. Esse livro aqui, ó, foi uma leitura muito legal que a gente fez em conjunto, então o próximo mês vai ser bem interessante também. Tem um botão aqui escrito Seja Membro que você vê os seus benefícios. E é uma forma muito legal de você participar e apoiar o meu trabalho. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras dos meses anteriores e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!